it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Esses dias eu estava na aula de inglês e aconteceu uma coisa curiosa. A professora, ela apresentou um TED Talks pra gente com uma expressão que eu já tinha ouvido antes. Só que, por algum motivo, eu nunca tinha realmente entendido essa expressão, choque cultural. E foi estranho porque eu percebi que aquela era a primeira vez que eu realmente entendi o significado da palavra. Sabe quando você aprende uma palavra nova? De repente, ela parece clarear vários momentos da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque até aquele momento eu achava que choque cultural era algo que acontecia quando você se mudava para um outro país, fazia um intercâmbio ou viajar para um lugar muito diferente, no meu caso, Índia, China, Tailândia, lugar que você nunca foi e você tem realmente um choque cultural de nunca ter comido a comida, não sabia o clima daquele lugar. Mas naquela aula eu tive um insight. Talvez a maior parte da vida adulta seja uma sucessão de choques culturais. Porque toda vez que a vida muda, a gente aprende uma nova cultura, uma nova cidade, trabalho, casa, rotina, relacionamento, uma nova fase. E talvez muito do desconforto que sentimos não venha da mudança em si, mas da tentativa de viver o novo usando as regras do seu modo antigo de viver ou do seu mundo antigo. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre os choques culturais que eu vivi, mudando de cidade, de trabalho, de casa e até morando em outro país. Porque talvez o desconforto que você esteja sentindo hoje não seja um sinal de que algo está errado, mas que você pode estar em adaptação. Quando eu me mudei para essa casa no qual eu vivo hoje, eu achei que eu estava apenas mudando de endereço, de estado. Mas hoje eu percebo que eu estava mudando de cultura. E a cultura é uma coisa muito curiosa, porque ela é invisível. Você só percebe que ela existe quando ela muda. No começo, por exemplo, eu pegava Uber para praticamente tudo. Tudo que eu fosse fazer, eu pegava Uber. Porque tudo parecia longe, parecia distante, até inseguro. Como eu não conhecia o caminho, eu ficava um pouco insegura de ir a pé. Ou seja, tudo exigia carro. E hoje eu olho para trás e dou risada porque muitos desses lugares eu faço a pé, sem pensar duas vezes. Na verdade, hoje eu fico até com um pouco de vergonha de pedir Uber para algumas distâncias. A menos, claro, que eu esteja carregando compras ou algo que necessite sim de um carro. Isso me fez perceber uma coisa. Não é que o bairro ficou menor. Eu me familiarizei a ele. Aliás, teve uma situação que ilustra isso perfeitamente. Eu moro aqui há 3 meses e há apenas 2 semanas que eu descobri que eu estava fazendo um caminho muito mais difícil do que precisava fazer. Eu sempre saía a pé, passava por um morro bastante íngreme, ele parecia até de desenho animado, tinha várias partes, assim, ele é meio que dividido em quatro e cada parte mais íngreme ainda. Eu simplesmente aceitava aquilo como uma realidade. Tem um morro, eu preciso de chegar até o endereço X, preciso passar pelo morro. Tudo bem. Até que eu descobri um caminho muito mais fácil, muito menos cansativo. E sabe o que é o mais curioso? Eu não escolhi o caminho de forma racional. Eu só estava reproduzindo um caminho que eu tinha aprendido andando e observando o Uber. E olha que interessante, às vezes a gente continua subindo o morro mais difícil só porque foi o primeiro caminho que a gente aprendeu. E eu acredito que isso vale muito mais do que para ruas. Vale para hábitos, relacionamentos, trabalho, porque é a forma como a gente enxerga a vida. Outro dia, por exemplo, meu pai veio me visitar. E ele é aquela pessoa que adora estar na rua, conhecer as coisas, descobrir novos lugares, aprender a chegar sozinho. Então ele fez uma coisa muito simples. Ele precisava de comprar um item de artesanato e saiu andando. Perguntou onde ficava, explorou o lugar, a pessoa falou: vira ali, 2 ruas você encontra uma loja de artesanato. E ele saiu, perguntou, explorou e ele chegou em casa me dizendo: você sabe que tem um outro centro bem mais perto do que você vai? E para mim só tinha um centro no bairro. E não, eu disse que eu não sabia. Então ele descobriu que existia uma região bem próxima aqui com loja, supermercado, padaria,
que eu nem imaginava que existiria. 3 meses morando aqui e eu não conhecia. Meu pai conheceu em uma tarde. E aquilo me fez pensar no que eu ouvi no TED Talks sobre o choque cultural que a professora de inglês me passou no dia da aula. Muitas vezes a gente precisa fazer atividades do dia a dia no novo lugar para realmente conhecer ele. Comprar pão, procurar uma loja, ir ao mercado, pedir informação. Porque a vida do dia a dia é o que transforma aquele lugar desconhecido em lar. E no começo eu também tinha uma impressão diferente da vizinhança. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei a casa era de noite, então tudo parecia escuro, estranho, perigoso. E como eu vim de São Paulo, aí mesmo que tudo parecia perigoso. Eu não achava bonito a vizinhança, eu não me sentia confortável. E hoje é curioso porque parece que essa percepção mudou. O lugar é praticamente o mesmo, mas eu não sou mais a mesma pessoa que chegou aqui. Eu mudei minhas percepções. E talvez eu possa dizer que as primeiras impressões elas são de certa forma traiçoeiras com a gente. Porque pessoas, lugares, as fases da vida, elas raramente são aquilo que parecem no primeiro instante. E teve outro choque cultural que me marcou bastante, a relação com os vizinhos. Um dia desse chegou uma compra minha da Amazon, mas eu não estava em casa. E a vizinha simplesmente recebeu as encomendas para mim, naturalmente, sem nenhum problema. Isso me chamou a atenção porque, lembrando de São Paulo, eu nunca vivi isso lá. Eu provavelmente nem imaginaria, nem poderia contar com isso. Não porque as pessoas sejam melhores ou piores, não tem relação com isso. É porque as culturas são diferentes. Então, criam expectativas diferentes na gente. E foi aí que eu comecei a perceber que choque cultural não é sobre certo ou errado. É sobre diferenças. Aliás, esse talvez seja um dos maiores aprendizados desse episódio. Quando a gente chega em um lugar novo, a gente costuma pensar, o jeito aqui é estranho, mas raramente a gente pensa, e se o estranho for o meu jeito? Então, amadurecer pode ser um pouco disso também. Perceber que o nosso jeito de fazer as coisas não é necessariamente o jeito certo. É o jeito que a gente aprendeu primeiro. A primeira forma que a gente aprendeu a fazer algo. Isso aconteceu até com tecnologia. Quando eu morava em uma cidade maior, como São Paulo, eu estava acostumada a abrir o Google Maps e encontrar praticamente qualquer tipo de serviço escrevendo na busca. Era simples, abria o aplicativo, digitava e encontrava. Mas aqui, nem todos os lugares são cadastrados no Google Maps. No começo, isso me incomodava porque eu precisava de um serviço e procurava lá no centro porque eu achava que na redondeza não tinha. Caminhando a pé eu encontrava o serviço, mas não estava no Google Maps, entende? Então eu não achava lá. Ou seja, isso, de certa forma, foi um problema inicial para mim, sabe? Até eu perceber que alguns lugares a cultura funciona de outra forma. Você pergunta para alguém, conversa com o vizinho, descobre uma indicação e voa lá. É quase como voltar a uma tecnologia antiga. Pessoas. As pessoas se tornam a forma de comunicação e de tecnologia. Eu fiquei pensando que mudanças cansam muito exatamente por isso. Porque quando a gente muda, a gente não está aprendendo apenas novos caminhos, ajeitando as novas coisas da casa, entendendo o ambiente. A gente está reaprendendo como o mundo ao seu redor vai funcionar a partir de agora. E até em supermercado pode gerar esse choque cultural. Quando eu me mudei, eu fazia compras pelo aplicativo do iFood. Era mais rápido, prático, praticamente o mesmo preço. Poupava meu tempo e chegava na minha casa tranquilamente. E aqui não funciona bem assim, sabe? Eu tenho que ir no supermercado, porque quando você compra no iFood, não vem exatamente na qualidade que você quer e também não é rápido o serviço. Demora mais. Então, por demorar mais, é melhor ir ali, que é tipo bem perto do supermercado aqui. E em São Paulo, eu me acostumei também a pagar pelas sacolas do supermercado. Então, eu tenho várias sacolas retornáveis. E aqui não, aqui a gente não paga pelas sacolas e ainda tem pessoas que embalam sua compra para você. Lá em São Paulo, nossa, nunca alguém embalou minha compra para mim. Então parece simples, mas não é, porque assim, a cultura ela também mora
gentilezas sutis e silenciosas do cotidiano, nas coisas que fazemos tanto que esquecemos que podem ser diferentes em outro lugar. Ou seja, mais uma vez eu precisei de me adaptar, porque quando você está num novo lugar, você tem que se adaptar a ele, e sua forma antiga pode não servir mais ali. Então eu acredito que essa seja a parte mais importante desse episódio. A gente vai sofrer quando a gente tentar viver em um novo lugar usando regras que você usava antes, no lugar antigo. E o mais curioso é que não acontece quando a gente só muda de cidade. Acontece em viagens curtas também. Por exemplo, quando eu viajei para o Paraguai, eu descobri que nem tudo era tão barato assim quanto eu imaginava. Ou talvez eu não tivesse dinheiro para comprar também. Quando eu fui para a Argentina, me chamou a atenção as crianças vendendo coisas na rua. E quando eu fui para a Grécia, parecia que eu estava andando dentro de um cartão postal com ruas extremamente estreitas e as casas brancas ao redor. Toda viagem, ela faz a mesma coisa com a gente. Ela nos lembra que aquilo que a gente acha normal é apenas aquilo que foi apresentado para a gente primeiro. E saindo um pouco dessa questão de cidades, o choque cultural ele também acontece na vida adulta. Acontece numa segunda-feira, num emprego novo, numa reunião ou numa tela do computador simplesmente. E aqui entra a questão de trabalho. Quando eu saí do CLT para entrar nesse mundo PJ, foi em muitos aspectos como mudar para outro país. Eu tive que me adaptar. E talvez você tenha vivido algo parecido, porque choque cultural não acontece apenas quando a gente muda de cidade. Acontece quando a gente muda de profissão ou até mesmo de identidade. Então, voltando, quando eu trabalhava no regime CLT, muita coisa já vinha pronta e eu só percebi isso depois. Os horários já estavam prontos, eu tinha horário para pausar, tomar café da tarde, café da manhã, almoço, hora de sair, hora de entrar. Então, existia uma estrutura, uma cultura invisível sustentando o dia. E quando eu fui para o home office, eu descobri algo curioso. No home office, você precisa construir essas paredes invisíveis para você conseguir ter essa rotina. A parede invisível do trabalho, descanso, atividade física, do almoço, da vida pessoal. E nenhuma delas existe fisicamente. Você precisa de criar elas. E no começo foi bem difícil essa adaptação. E aí vem a questão da liberdade. A liberdade pode ser que seja isso. Não é fazer o que você quer, mas aprender a administrar o que você tem, o que antes alguém administrava para você. Então, aqui entra essa liberdade de você poder fazer da forma como você quer. E eu lembro de uma situação bem específica, que teve um dia que eu me dei conta que eu podia trabalhar ouvindo música. No CLT, isso é quase como algo proibido. Porque você precisa de uma postura específica, um ambiente específico, uma concentração específica, para não acharem que você está procrastinando ou fazendo as coisas sem foco. Mas foi aí que eu percebi que muitas das regras que a gente segue não são universais, são culturais. E quando eu mudei para esse trabalho PJ, eu comecei a entrar no mundo do marketing. No começo, literalmente parecia outra língua. E talvez fosse mesmo. As reuniões, elas tinham termos que eu nunca tinha ouvido. Tráfego pago, PLR, CPL, ROI. Expressões que todo mundo ali parecia entender, menos eu. E isso era antes de ter inteligência artificial, antes das transcrições automáticas. Às vezes eu anotava uma palavra ali porque eu fazia essas transcrições das atas. Então eu escrevia como que eu entendia foneticamente. Depois eu tentava na internet procurar como realmente escrevia o que ela significava. Era quase como literalmente aprender um novo idioma. E talvez pode ter sido isso mesmo, porque toda profissão ela tem sua cultura, ela tem o seu ambiente, as suas regras invisíveis, e de repente eu me vi novamente na posição de quem estava aprendendo, na mesma posição que todo mundo fica entrando num novo lugar. Mas se eu tivesse que escolher o maior choque cultural da minha vida, eu provavelmente escolheria outro: morar nos Estados Unidos por 6 meses. Esse com certeza foi o maior choque cultural da minha vida, porque foi a primeira vez que eu viajei sozinha para outro país. E eu lembro da ansiedade no segundo voo, eu não conseguia comer nada.
travava aqui, sabe, de tanta ansiedade, porque existia uma situação muito específica, a sensação de não saber o que estava por vir. Tinha imigração, nova língua, nova rotina, novo país e é curioso como que o desconhecido ele ocupa um espaço muito maior antes de fato acontecer. E quando eu cheguei lá, eu precisei de aprender coisas que eu nunca tinha parado para pensar, como por exemplo, fazer compra no supermercado. De repente eu tinha que saber o que era OZ, o que é pounds, para conseguir comprar um feijão, para conseguir comprar abacate, frutas. Então, assim, as medidas eram diferentes, os produtos eram diferentes, até os sites. Eles mostravam um abacate, vai vir um abacate. Não vai vir três, quatro. Não era uma imagem ilustrada, era exatamente a imagem do produto que você ia receber. Ou seja, o que parece simples no Brasil deixou de ser simples lá. E é engraçado como a gente só percebe a quantidade de coisas que a gente sabe fazer quando vai para um lugar onde não sabe mais nada. Aí eu me senti uma criança lá. E outra coisa que eu tive que fazer lá era gerenciar a casa, de certa forma. Eu precisava de orientar as pessoas, então a pessoa da limpeza, segurança, a pessoa que fazia manutenções na casa. E cada um falava um idioma. Aí tinha um que falava inglês, outro falava espanhol. E cada um tem a sua particularidade, a sua forma de comunicar. Eu tive que me adaptar a tudo isso. E aos poucos eu fui dando um jeito, sabe? Fui me adaptando e eu descobri que a adaptação é uma habilidade. Eu lembro também a primeira vez que eu tive que comprar uma bebida alcoólica no supermercado lá. Pedindo meu passaporte, eu não entendi nada. Era como se eu estivesse entrando no aeroporto. O que é isso, pedindo passaporte? Ah, não, a gente precisa confirmar a sua identidade, você tem 18 anos. Eu tenho cara de mais de 18 anos. Mas enfim, é a cultura de lá. Eu tive que passar meu passaporte para eles liberarem a bebida alcoólica. Ou seja, eu precisei de me adaptar ao clima, à comida, ao fuso horário. E eu lembro de perceber algo bem curioso nas pessoas lá. Por exemplo, você tá num corredor e o corredor, se for no Brasil, você vai esbarrar na pessoa, você vai fazer meio inclinadinho para a pessoa passar. Enfim, quando o espaço ele é estreito o suficiente para que duas pessoas passam bem juntas, a gente aqui no Brasil passa, se esbarra, pede desculpa, enfim, ou nem fala nada. Mas lá, não. Tá um corredor, a pessoa viu você, ela simplesmente espera você terminar e tá ela aí. Tipo assim, ela não quer ter esse contato assim encostado, sabe? Então foi essa outra coisa que eu percebi lá. Ou seja, são regras que ninguém explica de fato, mas todo mundo segue lá. É só quando você vem com um olhar de que aquilo é diferente que você consegue questionar. Foram tantos choques culturais que eu parei de resistir, sabe? Comecei a aprender. Ó, aqui é assim que funciona? Legal. E fui aprendendo. Isso muda tudo, porque existe uma diferença entre você viver uma mudança como uma ameaça, tipo, nossa, é assim, não, como é que eu vou fazer? E viver uma mudança aprendendo. Ah, então aqui é assim, OZ, que significa X gramas. Ah, legal, então eu tenho que pedir tantas para eu conseguir a quantidade de gramas que eu preciso. Ou seja, quando você encara esse choque cultural como uma ameaça, te esgota. E quando você encara isso como um aprendizado, te transforma. E antes de terminar, eu queria voltar para aquela aula de inglês. Como uma única palavra, ela pode reorganizar a nossa história. Eu fiquei tão empolgada quando eu descobri o sentido dessa palavra e como ela poderia conectar com tantas vivências da minha vida, que eu fiquei assim, super animada para gravar esse episódio. Eu achei que eu estava aprendendo inglês e acabei aprendendo coisas da vida e aplicando na minha vida uma palavra nova, um conceito novo. Porque quando eu vi a expressão choque cultural, pela primeira vez eu realmente consegui dar nome às minhas experiências e o que eu estava sentindo e por que eu sentia dessa forma. E dar nome às coisas é tão poderoso, sabe? Você pode sentir um certo alívio porque a gente encontra uma palavra que a gente consegue explicar o que a gente está vivendo. E hoje eu olho para trás e vejo que a mudança de cidade, a casa nova, os vizinhos, os morros que eu tive que subir e descer, o trabalho de certa forma, o home office, o CLT, até mesmo morar nos Estados Unidos, nenhum deles era um problema para ser resolvido. Eram culturas que precisavam ser aprendidas, novos lugares que precisariam ser aprendidos. E se você estiver vivendo um choque cultural agora, seja em um emprego novo, uma cidade nova, um relacionamento, se for esse o caso, talvez não é que você esteja perdida, sabe? Você está aprendendo.
E a gente sofre muito quando a gente tenta viver num lugar novo, usando regras antigas da gente, ou conceitos pré-determinados que são antigos e que não valem para aquele ambiente, para aquela cultura. E o novo, felizmente, nunca chega com manual. Ou felizmente você está aprendendo. Ele chega, de certa forma, deixando você desconfortável, com uma certa estranheza, com perguntas e tentando adaptar ali em meio ao caos. E aos poucos aquilo deixa de ser estranho e começa a se transformar no seu lar. Hoje eu caminho por ruas que pareciam extremamente distantes. Recebo encomendas com a ajuda de vizinhos, conheço caminhos que nem imaginava existir por perto. Nada do bairro mudou, eu mudei. Eu sinto que isso é amadurecer. Descobri que o mundo não precisa parecer com a nossa antiga casa. Elas precisam que um dia se torne o nosso lar também. E se você está passando por um choque cultural, deixa nos comentários, fala comigo lá no Instagram, no jessicadias.pro. Eu vou gostar muito de saber que você também aprendeu a enxergar a palavra choque cultural com um novo olhar. Nos vemos no próximo episódio. Bye, bye!